A primeira coisa que deve ser entendida é que a vida cristã começa e termina no coração. Essa frase eu ouvi há um tempo atrás. Na verdade, eu acho que ela é mais ou menos dessa forma. Eu tentei procurar, mas eu não consegui encontrar o autor da frase, mas eu acredito que ela tem muito a ver e a nos falar esta noite. No coração daquele que experimenta o nascimento espiritual, Deus ele cria o desejo de amá-lo e também de obedecê-lo. E repetidas vezes, Deus ele realça diante de todo o seu povo a necessidade do amor que provém do coração. Nós acabamos de ler isso no versículo de número 6. Tal amor e dedicação a Deus, elas não podem estar separados da obediência dos mandamentos do nosso Deus. Jesus também nos ensinou isso. Ele nos ensinou que o amor a Deus, de todo o nosso coração, juntamente também com o amor ao próximo, ele resume toda a lei de Deus. Hoje é Dia dos Pais e não tem como falar sobre o pai, sobre pais, sobre filhos e não falar de amor. Esta, só para os irmãos entenderem como que surgiu a comemoração dessa data, é uma data originada nos Estados Unidos, quando uma filha chamada Sonora Louise, motivada pelo amor que ela sentia pelo seu pai, que era militar, recorre a 2 órgãos da sua cidade, entre eles a Entidade dos Jovens Cristãos, em Washington, para para oficializar a data em que todos pudessem juntos comemorar e demonstrar a gratidão que eles tinham pelos seus pais. Em 72, depois de muitas comemorações que foram realizadas, motivadas pela Sonora, o presidente Richard Nixon assina então uma proclamação declarando que o 3º domingo de junho seria comemorado o Dia dos Pais. Aqui no Brasil, por motivos comerciais, a comemoração foi transferida para o 2º domingo de agosto. Mas antes de existir essa data comemorativa para os pais, existiu o plano divino da família, onde pais e filhos foram chamados para amar uns aos outros, sendo testemunhas de Deus na construção de uma sociedade melhor, de um mundo mais justo. E Gênesis 2:18 nos diz: não é bom que o homem esteja só. É no relacionamento familiar que o homem ganha identidade e também recebe os valores da vida. A Bíblia nos ensina que amar é querer bem ao ponto de você se desprender daquilo que é valioso para você, em favor daquele que é amado por você. Quando queremos o bem, é porque nós amamos. E quando ouvimos isso, logo nos vem à cabeça o amor de um pai e o amor de uma mãe pelo seu filho. Eu tenho certeza que cada um dos pais que estão aqui essa noite teriam várias experiências para relatar para cada um de nós sobre o seu amor doador, sobre abrir mão de algo em favor do seu filho, em favor da sua filha. Saiba que esse amor que você tem pelo seu filho é o amor de Deus refletido no mundo por meio de você. Amar é uma ação. Para muitos é muito fácil dizer eu te amo, mas é difícil praticar essa frase. Mas para um pai, eu acredito que não. O verdadeiro pai, o pai que tem a sua vida dirigida por Deus, o amor que ele sente pelo seu filho, quase que se torna concreto de tanta ação que é envolvida nesse amor. Ao amarmos, nós levamos outras pessoas a amar também. Quando os pais demonstram amor pelos filhos, eles plantam em cada um deles o amor de Deus. Um amor que só deseja o bem, um amor que é racional e um amor que é doador. O amor de pai, ele tem que ser espelho do amor de Deus. O amor de Deus é a essência de tudo, pois Deus é amor. Hoje, Dia dos Pais, eu quero, além de parabenizar todos os pais da igreja, reconhecer também o grande valor da sua vida e a importância do seu ministério no contexto da família, da igreja e também da sociedade. A paternidade, quando ela é bem-sucedida, é um dos maiores sinais de vitória na vida de um homem.
A paternidade, que é responsável, é o mais sublime papel que um homem pode exercer. E podemos enxergar, na palavra de Deus, exemplo de homens que desenvolveram esse papel. E aqui eu vou citar rapidamente o exemplo de 2 personagens da nossa Bíblia: José e também Jó. José, esposo de Maria, pai de Jesus. Sobre José, não há muitas informações na Bíblia, mas sabemos que Deus escolheu uma família em Belém da Judéia para abrigar o seu filho, Jesus, no cumprimento de um plano salvífico para a humanidade. Maria e José, sublimes exemplos de pais que bem souberam conduzir a sua família, sempre alicerçados nos mandamentos de Deus. Eles tiveram, sim, problemas, mas permaneceram unidos em busca das soluções. Em uma carpintaria, José passava a maior parte do seu tempo. Ensinou o ofício aos filhos, e da mesma forma que ele polia e também cortava a madeira, ele empenhava-se, juntamente com Maria, na educação familiar. Era uma tarefa sofrida, que exigia paciência, cooperação e, sobretudo, fé. Mateus, no capítulo 1, dos versículos 19 ao 24, mostra que José ele era justo e obediente, e esses valores ele passou aos seus filhos por meio das suas ações. E se pensarmos que na época de José não existiam ferramentas modernas para auxiliar, facilitar o seu trabalho, poderemos dizer que toda a família era então engajada na carpintaria. Posteriormente, vemos também toda a família unida, engajada na missão de propagar o Evangelho do Reino de Deus. As mãos de todos daquela família, acredito eu, que deveriam ser calejadas, porém macias pelo amor com que serviam ali uns aos outros. Um belo exemplo de família. O segundo exemplo que eu quero citar é sobre Jó. No livro de Jó, no capítulo 1, o versículo 5, diz assim: Tendo decorrido o turno de 2 dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Neste versículo, observamos que Jó era um homem abençoado por Deus e também dedicado a Ele. O versículo 1 do mesmo capítulo fala de 2 características de Jó. Ele era íntegro e reto, ou seja, um homem de comportamento justo e exemplar, porém, isso não significava que Jó não pecava. Quando olhamos para o exemplo de Jó como pai, enxergamos um pai que se preocupava com o bem-estar de todos os seus filhos. O versículo 5 mostra que havia preocupação com a santificação dos seus filhos. Ou seja, Jó tinha compreensão de que homens e mulheres criados à imagem de Deus são chamados a cultivar a santidade do caráter de Deus em suas vidas. E os pais dos dias atuais poderão dar testemunho da santificação, seguindo os caminhos de Deus, pertencendo somente a Deus e sendo fiel a Deus. Os holocaustos oferecidos por Jó mostravam um pai exercendo seu papel de sacerdote da família, consagrando os filhos ao Senhor. A consagração é um exemplo prático que mostra uma das características do pai que era Jó. Já mostra que um pai é muito mais que aquele que gera junto com a mãe e cria, mas é também aquele que vai discipular, aquele que prepara o filho para a vida através do seu modo de viver. O pai que demonstra o exemplo prático de como ser discípulo de Cristo. E dentro dessa tarefa, o pai ele tem que ter em mente que ele sempre será um elo, uma ligação entre Deus e o seu filho. E ele deve assumir esse compromisso maravilhoso de uma forma totalmente íntegra e com muita seriedade. Pai, então, é aquele que se preocupa não somente com o desenvolvimento pessoal do seu filho, mas também espiritual, na preocupação de ensiná-lo nos caminhos do Senhor, consagrando o seu filho ao Senhor. Partindo para a conclusão, nós podemos nos perguntar o que
tudo que foi dito até agora tem a ver com o tema deste mês, Coração, o centro da vida. Eu li uma reportagem, quando estava preparando esse sermão, que diz que o coração ele precisa ser aquecido, de diversas formas. Um coração que não é aquecido constantemente, com amor, com atenção, com experiências boas, ele tende a se entristecer. E se pensarmos no coração como sendo o centro da vida, se ele não estiver bem, a vida como um todo também não recebe a motivação necessária. Eu espero que esses exemplos desses dois pais que foram citados aqui, Jó e também José, aqueça o seu coração de pai e que você se sinta motivado a continuar a sua caminhada ao lado do seu filho. Sabemos, com certeza, que não é uma caminhada fácil, mas tudo será prazeroso e servirá de crescimento se você mantiver o seu caminho iluminado pela palavra de Deus. Uma pequena palavra aqui, agora para os filhos. Filhos, os pais erram, e isso não é novidade, nós sabemos. Mas muitas vezes é difícil de reconhecer, de aceitar. Saiba que hoje não é só tempo de presentear o seu pai, mas também de perdão. Se há algum ressentimento, ore a Deus e peça para que Ele te ajude a perdoar. Isso aquecerá também o seu coração de filho e você terá dado um dos maiores presentes ao seu pai. Voltando aos pais, a Bíblia alerta em Provérbios 22, versículo 6, que alerta aos pais a ensinarem a criança no caminho que se deve andar. E quando ela for mais velha, ela não se desviará desse caminho. Essas verdades, elas são ensinadas não só com palavras, mas com atitudes e comportamentos adequados, como nós vimos nos exemplos aqui citados. Isso provocará na vida da criança, do adolescente, do jovem até a vida adulta, equilíbrio emocional, ajudando a se tornar uma pessoa saudável. Consagrar um filho ao Senhor é o primeiro passo para que essa vida seja abençoada em todas as áreas e gerações vão herdar essa bênção. É importante que os filhos saibam qual é a sua posição, a posição do seu pai diante de Deus, sendo essencial que os conceitos de Deus lhes sejam ensinados desde cedo. Os filhos só poderão compreender Deus e a verdade da sua palavra na medida que eles o experimentam dentro da sua casa, no seu relacionamento com seus pais e com seus irmãos. Isso é tornar o amor pelo seu filho em ação. Sabemos todos que o amor de pai pelo filho é algo muito profundo. Felizes somos nós que podemos um dia ser objeto do amor de nossos pais, estejam eles vivos ou já falecidos. E felizes são vocês, pais, que podem fazer dos filhos de vocês alvo desse amor. Vocês têm a graça de experimentá-lo, de senti-lo e também de transmiti-lo no convívio com seus filhos. Eu tenho uma lembrança de quando eu era pequena, uma lembrança minha com meu pai, e eu lembro que eu gostava muito que ele brincasse comigo e fizesse uma gangorra, né, para que eu pudesse brincar. Só que a gangorra era a perna do meu pai. Eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, e eu ficava pedindo, e ele fazia. Então eu sentava na perna dele, ele ficava levantando e abaixando por repetidas vezes, porque criança, quando gosta, pede para que isso aconteça várias vezes, pede que a brincadeira seja repetida. E isso exigia de mim confiança no meu pai, porque a criança gosta da brincadeira e quanto mais alto for, melhor. Era assim. E é perigoso, porque a criança pode cair, mas eu confiava no meu pai. E eu vejo isso se repetir hoje na vida, no relacionamento do meu esposo com a minha filha. O Tiago, o meu esposo, brinca da mesma forma com a Cecília, porque ela pede a mesma brincadeira. E eu vejo que com 1 ano e 3 meses, ela vai fazer 1 ano e 3 meses na próxima semana, ela já estabeleceu um relacionamento com o pai, uma confiança muito grande. E ela pede essa mesma brincadeira, e quanto mais alto, melhor para ela.
Nós vemos em tudo isso, nesse pequeno exemplo, que o meu pai, o meu esposo, o pai de vocês, vocês que são pais, não são super-heróis, mas para o filho de vocês, vocês são fortes. Vocês não são santos, mas para o filho de vocês, vocês são bons. Vocês não são brilhantes, mas vocês não precisam ser lembrados de que, de repente, numa brincadeira dessa, vocês precisam segurar muito forte o filho de vocês, para que ele sinta confiança em cada um de vocês. E se isso continuar acontecendo no relacionamento de cada um de vocês com os seus filhos, quando ele estiver adulto, lá na frente, ele vai olhar para você e vai sentir a mesma coisa, que você é o pai forte, é o pai bom e é o pai que transmite confiança para ele. Pais, saibam que o amor de vocês pelos seus filhos é uma porção bem grande do amor de Deus. Que Deus, no seu ilimitado e profundo amor, produza mais e mais amor em cada um de vocês. O mundo, ele precisa disso. Ele precisa de pais que, em primeiro lugar, são filhos de Deus. E que se nutram desse amor de Deus diariamente. E que esse seja a vontade, o desejo do coração de cada pai que está aqui essa noite. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém.